Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 10 de julho, antes de qualquer outra coisa, vamos invocar o nome do Senhor. Vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, invoquem, dependa desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, clamando, invocando, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, continue invocando até a vinda do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito dentro de nós, queimando como essa tocha acesa, aí sim, podemos ler a Bíblia. E hoje, 10, ele pede para mim e vocês lerem. Primeiras Crônicas 9 e 10. Atos 27, do 27 ao 44. Salmos 8 e Provérbios 18, 23 ao 24. Leiam com calma, que hoje com certeza a maioria não vai trabalhar. Domingo, primeiro dia da semana, e o Senhor vem nos falar a sua palavra. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, em Cristo Jesus, leiam a palavra. Esta palavra profética, com certeza, vai nos levar e está nos levando à direção do reino de Deus. Amém? Louvado a Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, nesses capítulos e versículos, Deus tem falado ao nosso coração. Podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. E o alimento diário, volume 3, cuja série é Então Virá o Fim. Olha, o fim está muito próximo. Lembre-se bem que Deus está nos avisando todos os momentos. Eu não gosto de dizer todos os dias, eu gosto de dizer todos os momentos. E falando para mim, vocês, se cuidem, avancem, eu estou chegando. Lembre-se bem disso. E o título geral é Preparar o material para edificação. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, amados irmãos e amadas irmãs, preparar esse material, trazer, dar fruto ao Senhor para a edificação da igreja. Escrito pelo nosso querido irmão André Dong, um irmão que com certeza igual a mim e a vocês, mas que Deus tem usado bastante na sua palavra. Amém? Louvado a Deus. E o título da semana é A Caminho de Jerusalém. Nosso Senhor, realmente o foco dele estava decidido para ir a Jerusalém. Graças a Deus que ele foi a Jerusalém. Louvado seja Deus. Hoje, domingo, né, tem só Mateus 22, você já sabe de qual, né? 22, 23 a 46. Muitos versículos que dá para a gente desfrutar bastante. Aproveitem, gente, estes versículos e este capítulo 22 de Mateus. Lê coração, também Mateus 22, né, ao 29, que diz para mim e vocês. Respondeu-lhes Jesus. Jesus estava respondendo aos fariseus, escriba, aos herodianos e aquele intérprete da lei. Ele estava respondendo. Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Tá vendo? Muitos têm conhecimento da palavra, muitos. Eu gosto sempre de dizer assim, muitos conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas não conhecem o próprio Deus. Nós sabemos disso.
Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos ter mais intimidade com o nosso Senhor. E o título hoje é: O Senhor Jesus foi provado e aprovado. Ouçam bem o título. Vou até repetir novamente, amados irmãos e amadas irmãs. O Senhor Jesus foi aprovado e provado. Graças a Deus, porque não encontraram nenhum defeito no nosso Senhor. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Louvado a Deus. E hoje, graças a Deus, a leitura também está muito boa. 6 parágrafos. Com certeza, num parágrafo desse tem coisas maravilhosas que Deus tem nos mostrado, que dá para a gente se regozijar na palavra. E ele começa dizendo: Jesus ele não foi. Ele é o Rei e também nosso Cordeiro Pascual. E como tal, foi minuciosamente examinado para ver se nele havia defeito. Ó Senhor Jesus, 4 vezes ele foi examinado. Ele foi aprovado ao ser examinado em primeiro lugar pelos sacerdotes e anciões do povo, e logo após pelos fariseus e herodianos. Esses, em geral, se opunham uns aos outros, mas uniram forças contra o Senhor. Eles não se davam bem, né? Mas para ver se pegava o Senhor, se uniram, né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Hoje veremos que Jesus foi examinado ainda pela terceira e pela quarta vezes. Ó Senhor Jesus. E no parágrafo 2 já começa dizendo para mim e vocês, nesta manhã, no Evangelho de Mateus, os saduceus que não criam na ressurreição, tá vendo? Também vieram examinar Jesus, que os corrigiu. Respondeu Jesus, errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem ouçam bem, amados irmãos e amadas irmãs, nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Tá vendo como não há casamento para quem? Marido e mulher vai se conhecer aqui. Está dizendo que nem se casa, nem se dão em casamento. Muitos estão em dúvida sobre isso ainda. Mas o Senhor, com certeza, se vocês lerem, relerem, Deus vai mostrar. E quando, assim, no céu. E quando a ressurreição dos mortos, enquanto a ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ó Senhor Jesus. Ele não é Deus de mortos. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs. Ele é Deus de vivos. E sim, de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, ou seja, do seu ensinamento. Vê-se, é aqui que o Senhor ensinou uma lição aos saduceus e venceu a terceira prova, pois não encontraram nele falha alguma, graças a Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós, que nessa manhã, Senhor, nós possamos abrir os nossos ouvidos para a sua palavra, não ter só como conhecimento para querer disputar com alguém a palavra. Vamos ter, sim, conhecimento, mas um conhecimento em vida, suprindo vida. Amém, amados? Amém, amadas? Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo: Ó Senhor, encontrar nenhum defeito no nosso Senhor, graças a Deus. Ó Senhor Jesus, nessa falha, nele falha alguma, aliás. A quarta foi, essa prova foi assim. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Reuniram de novo, veja só. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Fazendo de bobinha, vê se pegar o Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Era 10, o Senhor resumiu em 2. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Senhor Jesus. Por último, tentaram encontrar falhas para acusá-lo e usaram a lei de Deus. Porém, não conseguiram. O Senhor resumiu os 10 mandamentos em 2, enfatizando a lei e os profetas, que eles diziam seguir. Moisés, que representava a lei, e Elias,
aos profetas. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, vocês vejam como aqui, quando o nosso Senhor estava aqui na terra, muitos queriam derrubá-lo, muitos queriam encontrar falha nele, mas graças a Deus que o nosso Senhor sempre estava conectado ao Pai. É isso que eu e vocês devemos fazer, estar sempre conectado ao Senhor, porque sabemos que não é fácil viver neste mundo tenebroso. E nós precisamos estar sempre na presença do nosso Deus, mesmo com tantas debilidades que nós temos. Afinal, nós ainda somos humanos, não somos anjos, né? Assim, gente, louvado a Deus. Ele, depois desse episódio, reunidos os fariseus, o Senhor interrogou-lhe. Agora fosse eu, perguntou ele, quem pensais, vós do Cristo? De que filho é ele? Respondeu-lhes ele, de Davi. Respondeu Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chamou-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir dali, de partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. O Senhor respondeu no ponto, graças a Deus. Jesus citou o Salmo 110, de Davi. Ó Senhor Jesus, aqueles homens amados, aqueles homens que questionavam o Senhor para prová-lo sobre diversos assuntos, fazendo o quê? Montando armadilha para fazê-lo falhar. Isso vocês sabem que acontece com muitos de nós. O inimigo coloca armadilha para nós estar sempre falhando, não dependendo de Deus. E isso acontece primeiramente na nossa casa. Nós sabemos disso, né? Quando nós falhamos, os nossos próximos podem apontar o dedo para nós e vice-versa. Mas o bom mesmo é nós estarmos na presença de Deus. Mas, em sua sabedoria, Jesus deu resposta a todas as indagações. Contudo, não deles soube responder os seus questionamentos. Isso mostra, amados, que embora acreditassem ser conhecedores da Escritura, não conseguia discernir que Jesus era o Cristo, o Messias. Tem muitos ainda assim, nós sabemos disso. Mas vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa iluminar alguns de nós que possa estar em dúvida ainda. Nosso Senhor Jesus, Cristo, emudeceu todos os religiosos, foi examinado de todas as formas possíveis e foi aprovado como cordeiro sem defeito e digno de ser o quê? Imolado por todos nós. Aleluias! Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, não fiquem em dúvida sobre a palavra de Deus, sobre essa palavra profética, porque ele mesmo foi provado e depois foi aprovado. E nós que servimos, que cremos no Senhor, temos a sua palavra, que todos os dias nos mostra como se proceder aqui na terra. Muitas vezes nós falhamos tanto, né, gente? Mas graças a Deus que o Senhor está nos ajudando a nos arrepender e voltar para Ele. É possível ainda. Ele ainda não voltou, amém? Mas temos o Espírito que pode todas as coisas. Que o Senhor seja com o coração de cada um de vocês. E cada um de vocês que estão me ouvindo nesse pequeno compartilhar, possa também cavar um pouquinho a palavra e ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, que todos nós precisamos uns dos outros. E lembre-se, amar o próximo é ter empatia, como Deus fez, se doar pelo próximo, amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, aqui em Palmeira dos Índios, hoje, 9h30, tem o Partido Pão, a ceia do Senhor. Todos vocês estão convidados que moram aqui em Palmeira dos Índios. E fora também temos a transmissão, amém? Louvado seja Deus. 9h30. Jesus é o Senhor. Sim,